Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda temporada do Longa Distância Podcast. Meu nome é Jeff Santos e para quem não me conhece ou para quem não está me vendo agora, eu sou um homem branco de cabelo e barba também brancos. Eu estou com uma camiseta escrita Leia o Livro e no fundo eu tenho uma estante cheia de livros e eu faço caminhadas de longa distância e é por isso o nome do podcast. Talvez você não saiba ou talvez não se lembre, mas eu gravei uma primeira temporada desse podcast ao vivo da trilha quando eu fazia a PCT, a Pacific Crest Trail. Eu ensaiei um retorno logo antes da pandemia, mas abortei o projeto e agora eu estou de volta à estrada. A ideia desse podcast, ou pelo menos dessa temporada do podcast, é entrevistar algumas das pessoas que são referências em se tratando de caminhadas de longa distância no Brasil. Serão 12 entrevistados nessa temporada, um por semana, e os papos vão ao ar sempre às terças-feiras, às 8 da noite. Eu não poderia começar essa temporada de outra forma. Ele é engenheiro de formação, trabalhou em uma das grandes da computação até decidir criar o maior portal de aventuras do país e, quiçá, um dos maiores do mundo. Além disso, ele gerencia o site, faz suas próprias aventuras, escreve e lança livros, é fotógrafo, tem um podcast, é guia de turistas por alguns dos destinos por onde passou e por aí vai. Eu tenho o prazer de dar o primeiro passo nessa segunda temporada do Longa Distância Podcast com um cara que provavelmente mais me entrevistou na vida. Afinal de contas, a gente fez juntos uma dúzia de podcasts sobre a Appalachian Trail e a Pacific Crest Trail. Eu estou falando do editor do portal Extremos, Elias Luiz. Elias, bem-vindo, obrigado pela ajuda antes da gente começar essa gravação e por ter aceito o convite. É sempre perrengue, ou é na trilha ou é na gravação. Fala, Jeff. Ó, obrigado pelo convite, e parabéns pelo programa e que essa segunda temporada seja um sucesso também. Que bom, Elias. O que é mais difícil? Estar sentado do lado de cada mesa ou sentado do lado daí da mesa? Ser entrevistado ou ser entrevistador? Cara, a primeira vez que eu entrevistei, cara, já começou que eu não gostei da minha voz, né? Mas eu falei assim, mas é mais fácil, porque eu falo pouco, quem é entrevistado é o que fala mais, né? Mas acho que é mais fácil entrevistar, viu? E eu, como apresentador, como entrevistador, a apresentação sua que eu fiz foi boa? Pô, Tava tá, tudo ali ou ficou faltando alguma coisa? Porque você faz tanta coisa aqui, puta que pariu, meu. é que a gente vai agregando, né, Jeff? Eu não tive uma vida assim que eu mudei 180 graus de rumo, né? Eu fui mudando aos pouquinhos e foi agregando, na verdade. Então, acaba fazendo várias coisas porque tem uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas a sua apresentação tá 10 vezes melhor do que as minhas no podcast, pô. Tá muito bom. Você falou que você não teve uma guinada de 180 graus na sua vida. Eu queria começar justamente desse início, assim. Como que foi sair da IBM que você trabalhava, né? Você era engenheiro e criar o Portal Extremo. Eu sei que você já era fotógrafo. Me conta essa história que eu sou super curioso e a gente É, nunca conversou sobre isso. vai ser um podcast só disso, então. Eu vou fazer que nem uma vez, cara. Uma vez dei uma entrevista para uma revista do jornal aqui da cidade. E eu falei pra caramba, eles pegaram e resumiram, mas ficou tão romântica a história, cara, eu quase acreditei. Eles Não, então falaram, vamos lá. Você já fazia o Extremos quando você trabalhava como engenheiro ou não, não? não, não, mal existia internet, quer dizer, a gente tinha internet lá na IBM e era raro aqui a internet, né? E a gente tinha internet de alta velocidade, lá não sei se era 1 mega, quanto que era, porque na nossa casa era aquilo lá, era 56 kbps o máximo que a gente chegou a ter, né? E lá na IBM eu lembro que eu tinha vontade, eu falava assim, eu lembro que no começo eu peguei assim e falei assim, deixa eu digitar aqui, ferrari.com. Cara, entrou o site da Ferrari, eu falei, que negócio mágico, cara. Mas aí depois eu saí da IBM, né? E eu não saí, né? Não saí pra me aventurar, isso. Eu saí porque eu saí. E depois eu fui prestar serviço pra IBM, que tava valendo mais a pena prestar serviço pra IBM do que trabalhar lá dentro, né? Eu trabalhava.
7 dias no mês, às vezes fazia 3 serviços num dia só, e depois trabalhava mais 4 dias, era o salário que eu tinha na IBM quase que o dobro, né? Então estava muito vantajoso. Só que aí depois foi caindo o serviço, aí eu já estava começando a fotografar, eu já estava começando a fazer site na internet e estava começando a fazer aventuras, mas fazendo no Brasil mesmo, né? Nunca tinha pensado em viajar para longe. Então, tudo isso foi aos poucos, né? E quando fizeram a entrevista comigo, e o cara colocou, ele largou a IBM para ir viajar pelo mundo. Eu falei, que mentira, cara. Mas ficou bonito, a história ficou linda. Não foi bem assim, né? Não, acontece muita coisa. Quando você chegou era tudo mato, né? Era tudo mato e Nessa coisa outra. da internet. Exato. E outra, eu saí era 97, eu fui viajar em 2004 primeira vez. Então, o que eu Tá. fiz? Fiquei meditando todo esse tempo. É. O site existe desde quando? 2007, 2007. Eu Tá. fazia sites para clientes, aí depois eu mudei para Brasília, aí eu não tive mais contato com amigos, eu trabalhava, era freelance da revista Aventura e Ação, né? Eu falei, cara, eu tô aqui no meio do nada, que eu tava em Brasília, né? E sem amigos, sem nada, eu falei, o que que eu vou fazer? Aí eu peguei e eu fiz um site, entende? Aí eu lancei o Extremos. E o nome eu já tinha desde 2000, que eu queria fazer, o nome era para uma viagem, para minha viagem de volta ao mundo, era Extremos, né? Eu acabei deixando o nome pro site. E Extremos hoje, além do site, é editora, lança livro, faz Podcast. podcast. Então, tudo vai agregando, né? Quando eu lancei o site em 2007, né? A gente está falando de podcast hoje, 2023, que deu boom aqui faz uns 2, 3 anos, Jeff. Você já Ah, gravava antes do boom, podcast, já. podcast, desde que eu me entendo por gente, esse ano é o ano do podcast, É né? Esse ano é o ano do isso. podcast, esse ano é o É, ano do podcast. é isso. Então, É, mas aí mas depois começou a ter esses podcasts com vídeo, aí começou a bombar, né? Mas isso é recente, mas a gente grava, acho que o podcast com você já antes do podcast ser, ser famoso, assim. é, Então, 2017, a gente fez e o primeiro, né? o primeiro 2017, aí, ó, não tinha dado boom ainda. É. Me fala uma E coisa, pode pode falar. continuar. Então, quando eu lancei o Extremos, eu fazia o site do Luciano Pires, né, que é do podcast Café Brasil. E quando eu lancei o Extremos, para mim já era para lançar o Extremos para lançar o podcast junto, porque ele já fazia, então, mas ainda demorou 3 anos até eu lançar o meu primeiro podcast, que foi em 2010, né? Tá fazendo 13 anos já. O Luciano Pires que fez o meu Everest. Meu Everest, exatamente. Excelente livro, excelente livro. E as coberturas suas do Everest são um dos grandes destaques do Ah, Portal Extremos hoje, né? Todo ano você faz uma cobertura super detalhada dos brasileiros que estão tentando o cume. Você já pensou alguma vez em fazer? eu já fiz a base. Tá bom. Todo mundo fala assim, pô, Elias, mas você chegou na base, por que você não subiu? Como se fosse simples. Você subiu a maior Já estava montanha. ali, né? Você subiu a maior montanha dos Estados Unidos, você não subiu? Dos Estados Unidos, não Dos tô falando Estados da Unidos Alasca. continental. Eu não só Continental. subi como eu caí dela. Eu lembro disso. Quer dizer, ali já não deve ter sido fácil. Imagina o Everest, cara. O Everest você chega lá 5.350 na base lá e só tá. Quer dizer, já começa que pra você chegar na base é uns 4, 5 mil dólares, né? E pra você chegar no cume lá é mais 50 mil dólares. Então, mas o problema não é só dinheiro, não. Que é o principal, né? Mas é fôlego, né? Você precisa passar 2 meses É, lá, ter preparação. é, Bom, eu prefiro longa é. distância, Jeff. Você prefere horizontal, 10. assim, também, do 10. que. Sabe uma coisa? Tem um cara que eu tô gravando um podcast com ele, e ele mora no Canadá, ele veio aqui pro Brasil. Eu falei, Elias, quero te conhecer, não sei o que tem, ele é de Campinas também. Eu saí para conversar com ele. Ele falou, Elias, pô, por que e ele tá fazendo altas montanhas agora, né? E ele fazia scrambling, né? Que é aquela tipo escalaminhada, né? Tipo, ele nunca fez trilha de longa distância, mas ele foi muito lá para a região do Canadá, de Calgary, Banff e tudo. E ele sobe montanhas e cara, aquele visual é incrível, né? Que eu passei por lá, mas eu passei por baixo, né? Na trilha, né?
E ele tava falando, pô, Elias, por que você não faz alta montanha? Por que você não escala um Aconcagua e não sei o quê, um Kilimanjaro? Começa com um Kilimanjaro, aí você escreve um livro. Eu falei, cara, bom, já é muito caro para você fazer escalar uma montanha, né? Uma alta montanha. E outra, eu teria que começar do zero, né? E eu tenho asma, né? Que já dificulta mais ainda. Falei, cara, pô, deixa eu na trilha longa distância aqui. Eu tô bem É, aqui, é. é Deixa, mais deixa eu barato. caminhar. Isso, é mais barato. Eu tô fazendo, como você, né? A gente está fazendo coisas que poucos brasileiros estão fazendo, né? Trilhas que poucos brasileiros imaginavam fazer. Então, é que eu penso assim, eu prefiro deixar um legado de trekking, né? Que eu acho que vai alcançar mais pessoas, né? Que o legado de trekking que eu falo é a pessoa caminhar, e não é só caminhar a longa distância, não. Pode ser na praça, caminhar uns 5 quilômetros por dia, é pôr o corpo em movimento, né? A gente e para mim, eu também não acho que a caminhada é o esporte perfeito, não, né? Mas eu acho que ajuda bem, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Parte desse legado que você está deixando aí com o Tracking é a sua editora, né? Você vem lançando, além dos seus próprios livros, tem aqui o da Rocky Mountains, o da Kungsleden, os anuários. Você ainda está fazendo os anuários, Não, Elias? acho que eu parei nesse daí, 17, 2017 eu parei. 17. Tem um texto Isso. meu aqui que eu estava relendo. Ah, é? Eu Tem? falei assim, olha, tem um texto meu aqui, que bacana, um texto sobre depressão pós-trilha. Isso, pô, a gente gravou É, até podcast sobre isso, né? Puta sobre tema isso, bom, né? que é um tema recorrente. Me fala mais aí sobre esse catálogo. Hoje você está lançando exclusivamente os seus livros ou você já lançou livros de outros autores também, né? Já. Então, quando eu lancei meu primeiro livro, acho que foi o 12º ou 14º livro que eu tinha lançado, né? Porque eu lançava os anuários, lancei alguns livros do Manuel Morgado. Começou com o Manuel Morgado. Ele falou assim, Elias, eu tenho um livro aqui que eu não. Que eu ofereci para a editora não quis lançar e eu quero lançar, né? Lance e-book para mim, mas nem sabia o que era e-book direito, né? Eu sabia, mas não sabia como editar, né? Aí eu passei 2 meses estudando isso, aí eu lancei e-book. Aí eu estava lançando e-books no início, né? Aí depois eu comecei com os anuários, comecei a lançar livro impresso. E comecei também a lançar livro pelo Clube dos Autores, né? Que aí o custo é muito mais baixo. Mas aí eu lancei livro de outros autores também, acho que uns 3, 4 autores diferentes ou mais, algo assim. E aí depois chegou o momento de lançar o meu livro, aí eu lancei direto para gráfica, aí não foi com o clube de autores, não foi. Aí eu falei, eu preciso bancar isso, que o custo é alto, mas a qualidade ela é um pouco melhor, né? E a quantidade também, né? Você imprime mais livros. E aí eu comecei a me arriscar. Então, quando eu lancei meu livro, eu já tinha uma bagagem legal, né? Eu já tinha lançado vários outros livros. Então, e aí começou assim. Só que aí eu vi que toma muito tempo. Eu acho que você já percebeu isso, né, Jeff? Ou não? Eu acabei de lançar um livro, Elias. Eu tô vendo que o negócio não para. O negócio não para. Aqui, aí tá seu livro aqui, a Palestra Trem. Ó, muito legal. Ó, adorei a capa, hein? Animal a A capa capa. boa, né? É A boa capa de demais. podcast antes de ser capa de livro. É. Muito boa, cara. Não, aí ficou bonitona. Não você, né? Ficou bonita a capa, preto e branco. Ó, Pô, eu tava em pra, forma, eu tava em forma. ó, pra Já quem não tinha andado tá. 1000 quilômetros. É isso, podia fazer foto de frente, de lado, de qualquer jeito, né? Mas esse livro é o seguinte, assim, você pode comprar o livro diretamente comigo, só me mandar uma mensagem no e-mail ou no Instagram, no @distância longa. Agora, se você quiser comprar a assinatura no OnlyFans, eu tô com a mão para trás, entendeu? Ó, pra quem não tá enxergando, pra quem tá ouvindo só, a capa do Jeff é ele pelado na frente de uma placa da trilha. Era o. Como que é? É o dia de caminhar pelado? Naked Day? O Nike Hike Naked Day, que é o Isso. dia de caminhar pelado, é o dia do solstício de verão. E coincidiu que era a metade exata da trilha. Então, essa placa Uhum, aí é a placa que marca o meio da Appalachian Trail. E uhum. aí eu pensei, vou dar uma caminhadinha pelado aqui, aproveitar e tirar a foto. Então, a capa do meu livro, para quem não estiver vendo, é isso: sou eu pelado
Mas não tem nenhuma, nada, É, nada demais, assim, não, não. não aparece nada. Não, tá censura livre o livro. Mas acho que pega mal também falar que não parece nada. É, mas a assinatura do OnlyFans custa US$ 199. Você pode assinar que eu tô com a mão para trás, entendeu? Com a mão para cima. Tem várias poses ali na placa. Cara, eu tenho umas fotos assim, cara. Será que eu acho que eu vou lançar um OnlyFans também? Cara, da Kungsleden, eu tenho foto assim na Kungsleden, nas Rock Mountains também. Então. Você tá tentando roubar o posto de entrevistador de novo, beleza? Vamos voltar aqui, vamos voltar que a Tá pergunta é bom. minha. Você falou aí da Kungsleden, da Rock Mountains. Nos últimos anos você tem se dedicado aí a fazer essas trilhas por uns lugares inusitados, no mínimo, e maravilhosos todos, né? Que renderam livros incríveis, assim. Eu acho que eu não tenho só o último da Patagônia, Ah, mas tá. Tour de Mont Blanc, Kungsleden, Rock Mountains, Patagônia agora, acabou de sair, né? Cadê? Tem ele aí para mostrar? Então, Isso. tem o da Patagônia. Como é que está aí sendo esse processo de vida de escritor, editor? É bom que você pega a capa do livro você pega o livro do Elias, é assim, arte da capa, Elias Luiz, design gráfico, Elias Luiz, mapa, Elias Luiz, fotos, Elias Luiz. O cara joga nas 12. Não, É não, o não, técnico, é o técnico e o time inteiro. não chegou aos 52 anos à toa, né? É que nem eu falei, né? Eu não fui guinando muito, né? Porque, sei lá, de repente o cara é mecânico, vira escritor, não dá pra juntar muita coisa, né? Então eu fui juntando. Eu era fotógrafo, depois virei webmaster, quer dizer, que eu uso ainda hoje em dia para divulgar meus livros, onde tá o site, né? Depois eu comecei a editar livros, aí eu comecei a editar o meu, né? Então foi juntando tudo, né? E aí acabou ficando, entre aspas, mais fácil. Por isso que todos os nomes aí. Duas coisas que eu não faço, que é a revisão, né? Que não tem como você fazer revisão, porque você não enxerga mais seus erros, e a impressão, que aí eu mando para gráfico. O resto sou eu mesmo que faço, e eu adoro isso, né? Eu já fazia isso, então eu gosto de. É tipo Apple, assim, né? Guardando as proporções, né? Você quer ter o controle de todo o processo, né? Fica mais fácil, né? E, e é isso. Mas o que acontece? Eu comecei a lançar livro, né? Aí você tinha perguntado para mim que se eu lanço de outros autores, né? Eu lançava, mas toma muito tempo, Jeff. E assim, eu tô lançando, desde quando eu lancei o primeiro, que foi 2018, eu tô lançando um livro por ano, né? São 5 livros já e agora já tô no sexto, né? Tô escrevendo o sexto e terminando de caminhar o sexto ainda. Então, o que acontece? É 1 ou 2 meses de caminhada, né? E aqui, depois eu vou comentar sobre isso. E aí eu passo 9 meses escrevendo. Então, lá se vai um ano. E normalmente, quando eu estou terminando de escrever, ainda tá, sei lá, faltando 2, 3 meses para lançar o livro, eu já estou planejando a próxima. Eu já começo a fazer o planejamento da próxima, né? Então, porque eu não gosto de terminar, lançar o livro e ficar, sei lá, um ano sem a próxima viagem, né? Porque eu gosto de estar não em movimento, somente em movimento, é a cabeça em movimento, né? Quando eu termino de escrever, aí eu tenho muito tempo livre, digamos assim, né? E se eu já tenho outro livro para escrever, então eu já começo a pensar nele, né? Então é essa a ideia, né? Não ficar muito tempo sem uma atividade. Ô Jeff, só É, emendando, a gente está falando de caminhar longa distância. O que eu faço é longa distância, Jeff? o que você faz é longa distância, lógico. Você faz mais Por, de 100 quilômetros. Tá. mas para o americano é? Para quem Pro faz uma americano são 100 PCT, milhas. Pro americano são 100 milhas. 100 cento e milhas. sessenta quilômetros. É longa distância. Então, eu tinha É lido uma longa distância. vez, Você faz. mas eu acho que devia ser papo de True Hiker, né? Depois a gente explica o que é isso. Era acima de 1.000 quilômetros. Eu falei, caramba, então nunca vou ser longa distância. Nada. Nada. A Associação Americana de Caminhantes de Longa Distância estabelece 100 milhas, 160 Ah, cento e quilômetros, sessenta quilômetros, beleza. como, Deixa como eu. sendo Ó, longa distância. Então,
Então, beleza. Então, todos Então você bate. faz caminhada de longa distância. Eu ia comentar que apesar de você fazer tudo nos seus livros, você faz com cuidado e com um primor que são invejáveis, assim. A qualidade das fotos, a qualidade da impressão, é tudo muito bacana nos livros, assim. Eu realmente sou fã de carteirinha, gosto muito. E outra coisa que você comentou foi que você está sempre caminha 2 meses e passa 6 pesquisando, escrevendo e preparando para a próxima trilha. O que dá mais trabalho? Escrever o livro ou caminhar uma trilha? Ó, dá mais trabalho escrever, é mais gostoso escrever. É que, lógico, que é uma maravilha. Eu tô fazendo a trilha da Via Alpina agora, né? Que é a travessia da Suíça inteira, que eu tive que interromper esse ano. Volto ano que vem para finalizar. É uma maravilha. E outra, a Suíça é o paraíso, né? Mas é pouco tempo que você passa nesse paraíso, entende? E você passa um mês, 40 dias, 45 dias, normalmente são minhas trilhas, né? E que é uma maravilha, é gostoso, outra cultura, outra comida, paisagem fantástica. Só que aí você passa 9 meses escrevendo. Eu gosto dessa coisa de você pensar, bolar o livro. E é o que você falou, Elias, eu gosto do seu livro. Tudo bem, o meu primeiro livro não era tão legal assim, né? Então aí eu lancei o segundo, né? Aí você já vai melhorando. Depois, quando eu lancei os meus, né? Aí o cuidado é 1000 vezes maior, né? Mesmo assim, quando eu lancei o Tour de Mont Blanc. Quando eu lancei o segundo, Kungsleden, já teve coisa, falei, opa, e se eu colocar isso? Aí quando eu lancei o terceiro, coloquei o flap, né? E aí depois fui criando coisas. Então, quer dizer, tá legal assim, mas porque é anos e anos de tentativa e erros, né? Então, e cada vez eu tento criar alguma coisa. Eu gosto dessa coisa de criar, de pensar. E até o texto, né? Acho que você. Quantos meses você passou escrevendo o seu livro? Eu ia te perguntar isso sobre o processo seu de escrita do livro, assim. O meu livro eu escrevi na trilha, né? Eu escrevia Ah, tá. diariamente, todo dia, e depois eu só revisei para poder publicar. Você escreve depois? Você faz anotações na trilha e senta para escrever? Então, eu todo dia escrevo diário. O diário normalmente é feito no final do dia, depois que eu jantei e entrei pro saco de dormir. Aí eu escrevo. Normalmente, quando a trilha é muito pesada, eu escrevo, tipo assim, eu entro pro saco de dormir, vamos supor aí, 9 horas da noite, né? Que tá começando a escurecer, né? Nem começou a escurecer. Cara, eu normalmente só vou dormir lá pela meia-noite, meia-noite e meia. Isso é o normal. E eu fico enrolando, eu escrevo 2, 3 parágrafos e não consigo escrever, porque eu tô muito cansado. Aí o celular fica meio de. Eu escrevo pelo celular, né? Pelo Notes do iPhone. E, e aí, beleza, eu durmo. Aí quando dá 5 horas da manhã, eu acordo, cara, e com a energia toda, né? Aí já pega, e termina rapidinho. Então, é assim, todo dia tem que escrever, porque que negócio. Você já encontrou também, né? Eu encontrei lá no Canadá, urso, né? O urso, a gente nunca vai esquecer, né? Que nós encontramos um urso. Só que, cara, aqueles detalhes, aqueles pequenos detalhes que acontecem na trilha, no dia a dia, na conversa com o seu companheiro de trilha, se você não anotar isso, você não vai lembrar. E outra, quando eu faço uma trilha, sei lá, demorei, sei lá, 2 meses para fazer a trilha. Sei lá, no 25º dia dessa trilha, eu só vou chegar no livro no 25º dia, pô, depois de 6 meses escrevendo. Então, quer dizer, já passou quase que 8 meses que eu saí da trilha. E quando eu chego no diário nesse dia aí, dia 25, você olha assim e fala assim, caramba, aconteceu isso. Juro pra você, não lembro. Não, Nem não, lembro. não é que, tipo assim, eu não lembro alguma coisa. Não lembro, aconteceu isso. E eu, puta, que É, sorte que eu marquei. E a dica, né, anotou. acho que talvez seja a que você também daria, né? Não tem como escrever um livro se você não fizer um diário de viagem. Não tem como, né? Não tem. É, é. E depois tem todo o trabalho de pesquisa Isso, ó, o para meu ampliar diário, isso aí, né? o meu diário eu não uso nada no livro, né? Eu até copio, eu pego ele, copio na tela, ponho para baixo e começo a reescrever tudo, porque ali é só uma ideia. O meu diário eu conto a história, aconteceu isso, não é tópicos, né? Porque eu já fiz isso, porque é aquele negócio, né? Já foram tantos diários que você vai aprendendo também, vai melhorando. Eu já fiz tópicos, né? Sei lá, a árvore caiu, tá? Mas que árvore caiu, né?
explica, né? Às vezes é um detalhe, sei lá, cogumelo, mas pô, e aí? 6 meses depois você abre lá o aplicativo, lá vai ver cogumelo. O que é cogumelo, né? E talvez seja uma história tão legal. Então eu fui aprendendo. Então eu redijo um texto, uma historinha mesmo que aconteceu. Às vezes eu coloco o tópico e explico o que é o tópico, entende? Porque senão, 6 meses depois, você não lembra mais nada, né? Uhum. Você falou de urso, né? Que é a pergunta que todo mundo faz pra gente. E aí, urso, qual que é o seu maior medo, urso? Vamos falar de perrengue. Eu já li aqui seus livros, o da Rock Mountains principalmente. Eu acho que talvez o perrengue que você passou ali foi o maior perrengue que você já passou em trilha. Foi, Rock Mountains inteiro, né? Foi perrengue, né? O urso foi o mais tranquilo das Rock Mountains, né? Na verdade, eu não tenho medo de urso, apesar de, acho que aqui, uma semana atrás morreu um casal lá no Canadá, perto da trilha onde eu passei, né? Lá em Banff, e eles estavam com um cachorro. Não sei se o cachorro acabou atraindo o urso ou não, mas o urso acabou matando o casal e o cachorro, né? Uma notícia triste, mas acontece todo ano. Quando eu fui, quando você foi para trilha, a gente já sabia que ocasionalmente o urso mata. E o urso normalmente não mata as pessoas, né? Ele não sai aí falando, hoje eu vou pegar o Jeff, né? Então é muito raro. Então eu nunca tive medo de urso, porque ele também nunca me fez nada. Se ele fizer um bar pra mim, cara, aí eu vou criar trauma, né? Então, mas aconteceram muitas coisas. Árvore que caiu em cima de mim, eu fui levado pelo rio. Que mais? A onça, é um puma, né? Cougar, rosnou do lado da barraca. Que mais? Aconteceu um monte de coisa. Então, teve duas fatalidades, duas mortes que aconteceu durante a trilha. Então, foi pesada a trilha, né? E é É. isso que o pessoal gosta. É um dos livros assim que o pessoal sempre manda elogios, manda mensagem para mim, porque o livro pega, né? Porque aconteceram muito perrengues. É. Outros livros não aconteceram tantas coisas assim. Difícil Se não acontecer. tivesse, se não tivesse perrengue, não tinha livro, né? Ia Então, ser, mas normalmente não tem perrengue, cara. o livro ia ser chato, assim, É. o perrengue é que dá esse tempero aí nos livros. Ô Elias, e dessas trilhas todas que você fez, se tivesse uma que você pudesse indicar, só uma, só pode escolher uma, tá? Qual seria? É sacanagem, né? Uma, né? Que nem filho, né? Cara, olha, a Tour de Mont Blanc é uma trilha fantástica, porque tem tudo bom do melhor. Paisagem, comida, água boa todo dia. A Everest, cara, é muita história, cara, é muita história. Então, tudo que eu adoro Everest, eu adoro as histórias do Everest. Você caminhando lá, você vai ver tudo isso ao vivo, né? A, a, a da Suécia, a Kungsleden, eu vi a Aurora Boreal. Pô, como não posso falar da Kungsleden, né? Cara, a Rock Mountain foi pauleira. Eu acho que, tipo assim, se fosse escolher uma, eu acho que escolheria Tour de Mont Blanc, né? Mas eu acho que as pessoas têm que fazer Everest, entende? Everest tem muita história, mas eu ainda prefiro o Tour de Mont Blanc. E se eu quiser ir para o Tour do Mont Blanc com você, o que eu tenho que fazer? Você tem que Fazer caminhar, acionamento. você tem que caminhar devagar. Você Aí consegue? não, não vai dar. Aí vai ser difícil. O Você tá, Jeff você falou. tá criando, você tá criando uns grupos, né, para o no Mont Blanc? Então, eu lancei o Tour de Mont Blanc, cara. É o seguinte, eu lancei o Tour de Mont Blanc em fevereiro, acho que meio de fevereiro, né, de 2018. E, cara, quando eu lancei, tinha dado um monte de coisa errada no lançamento. Duas gráficas imprimiram com a qualidade das fotos ruins e eu tive que devolver os livros. E na terceira gráfica que deu certo, né? Então eu já estava desacorçoado com o livro. Falei, isso não é para mim, não. E outro, o livro tá ruim, nem deve estar legal o livro, eu não quero mais saber disso. Falei, só que o pessoal tinha comprado em pré-venda. Então eu mandei imprimir, tipo, o dobro da quantidade da venda da pré-venda. E falei assim, eu vou entregar para todo mundo, vai sobrar um pouquinho, eu vou vender, acho que em 6 meses devo vender, e depois eu não quero mais saber disso, eu vou subir o arquivo de graça na internet, né?
o PDF. E, cara, e lancei o livro, e hoje em dia, né, acho que você já deve estar acostumado com isso agora como escritor também. Eu lancei o livro, cara, não passou um mês. Não passou, acho que passou uns 15 dias, já comecei a receber mensagem. Adorei o livro, ó, me leva pro Tour no Mont Blanc. Eu falei, que eu levo? Que metade do livro é guia, vai você sozinho. Então aí o pessoal começou a pedir. Naquele mesmo ano, isso foi em fevereiro, eu lancei. Acho que em julho, agosto, deve ter ido umas 20 pessoas pro fazer o Tour Mont Blanc. E só, foram sozinhos, né? Aí depois, todo ano, o pessoal, Elias, leva a gente. Aí eu falei, pô, fala uma coisa, né? Você vende um livro a R$ 60, né? Pô, e o roteiro é muito mais caro que isso. Eu falei, pô, eu acho que eu tô marcando bobeira, né? Eu posso ganhar mais dinheiro sendo guia do que escritor. E aí eu pensei, vou guiar. Só que aí chegou a pandemia, aí eu tive que adiar por 2 anos. Quando eu levei ainda o grupo, tava já o finalzinho da pandemia, mas a gente não sabia se ia dar ou não. Mesmo assim, a gente arriscou e deu tudo certo lá na trilha, né? E aí isso foi em 2022. E esse ano, 2023, eu levei 2 grupos de cada grupo 16 pessoas. E, cara, Que fantástico. ótimo. Eu achei muito legal. E outra, a primeira vez que eu fiz Tour Mont Blanc, pra quem leu o livro, eu morri, né? Eu desisti da trilha. Mas o que acontece? Eu tava pesado, Jeff. Eu tava com uns 18 quilos, eu tava com um notebook, eu tava com um tripé pesado, tudo. E agora a gente faz com transporte de bagagem, né? Então a pessoa caminha com 4, 5 quilos. É outra trilha, Jeff. É É outra outra trilha. coisa. É. Totalmente. A distância continua a mesma, o ganho de altimetria continua o mesmo, mas, cara, eu faço, entre aspas, brincando, né? Eu falo pra todo mundo, a gente não chega sorrindo todo dia, mas é muito mais tranquilo, cara. É outra Legal. trilha, totalmente. Legal demais. Mas mesmo antes dos grupos guiados, você não é muito o tipo de cara que caminha sozinho nas trilhas, né? Você tem sempre uma companhia, assim, tem sempre, tá sempre Elias mais alguém na trilha. Então, cara, eu escrevi o primeiro livro, Tour du Mont Blanc. E Tour du Mont Blanc fui sozinho, né? Eu dei sorte de encontrar com, né, o subtítulo é até bem sugestivo, Em Busca de Emily. Eu tive a sorte de Emily. encontrar a Emily, mas, cara, sabe que eu senti falta de ter alguém é, todo dia pra gente poder conversar, filosofar, pensar, dar risada, brigar. Então, eu falei, cara, por que eu não convido alguém, né? Só que, cara, eu não sei, Jeff. Não sei se você convidar seus amigos, você vai ter um bom ibope, né? Eu convido meus amigos, nenhum, cara. Todo mundo acha que eu sou louco, né? Você deve ser a mesma coisa. O que esse doido tá me chamando Pra aqui? quê? Chama pra ir pra praia, não pra ir caminhar. É, Aí eu falei assim, cara, e se eu convidar? A ideia era convidar uma mulher, porque eu queria que fosse um casal, isso na visão do homem e da mulher, né? Não que seja um casal de namoro, né? Mas que fosse a ideia de um homem e de uma mulher caminhando. E eu falei, cara, e se eu fizer isso e colocar na internet? Cara, aí é o seguinte, comecei a ter essa ideia na meia-noite. Quando deu 3 horas da manhã, já estava no site pronto, com a campanha toda pronta. E é isso que eu faço todo o livro, né? Eu convido uma mulher que eu não conheço para fazer a trilha junto comigo. E eu só vou conhecer essa mulher lá no país que é a trilha, ou no aeroporto, né? Então eu não conheço essa pessoa. Então a ideia é essa, né? Como duas pessoas que não se conhecem se saem num ambiente extremo, né? Num ambiente de uma trilha de longa distância. Então aí eu gosto dessa dinâmica, né? É legal. Não que é 100% legal e que sai tudo bem, né? Mas é a vida. Se eu levar meu irmão ou um amigo, né? Não vai ser fácil também, porque a convivência, né, 24 horas por dia e você caminhando 8, 9, 10 horas por dia, isso não é fácil, né? Mas eu gosto dessa dinâmica, é, né? é. Eu sou do tipo que caminha sozinho, assim. Tipo, não é muito a minha. É, Você precisa o ler que que eu ia o, te... você precisa ler o próximo livro. Tá? Ah, é? É. Eu vi só vai sair, acho que 2024 ou 25, mas Ah, pô, me manda o PDF, então. Manda o PDF para eu ler. Ô, Elias, uma outra característica sua que eu vejo é que você já comentou isso, inclusive, você não é do tipo ultralight de trilha, né? Você não é o tipo de cara que vai muito leve para a trilha, não. Você ainda leva câmera, tripé, isso tudo faz parte do seu setup, assim. Você acha que
vai chegar um dia onde celular vai substituir isso tudo e vai só com celular você faz faz as fotos da trilha? Ô, Jeff, eu briguei com você com isso, hein? Acho que quando você fez a palestra, você fez com o celular. Pô, e você tem um bom olhar, tem um olhar fotográfico legal. Eu falei, cara, leva uma máquina. Aí na PCT você levou a máquina, né? E, cara, só que a máquina, quando você leva uma máquina, a qualidade é 10 vezes melhor, né? Não é que é um pouquinho melhor. Cara, eu não consigo, não vai ter esse dia de levar só celular, não vai existir, né? Isso pra trilha, pra livro, não. Mas o meu setup de fotografia são 5 quilos, né? Você fala, fala isso pra você, pra Rosiede, vai falar que eu levo 5 quilos só de. Esse acho que é o peso base seu, não é? Quanto que é o seu peso? É, tá seis e pouco, 6,5. Se eu pegar você no 2 horas depois que começou a trilha, quanto vai pesar sua mochila? 10. Ó, puta inveja. Ô inveja do caramba. A minha pesa Mas 18 quilos. o que que é seu setup hoje de foto? O que que você leva de equipamento? Curiosidade minha mesmo Eu tô de. levando uma Nikon Z6 com uma lente, isso aí já é quase 2 quilos, né? Vai dar 1,5 kg, Você leva acho que uma vai lente uma. só? Então, aí eu tô levando uma outra grande angular, é 950 gramas a Tá. lente, só essa grande angular. Aí eu levo 3 powerbank, cada powerbank é meio quilo. Aí o tripé, meu tripé é super leve, é 1,1 kg. Então aí É. vai, aí tem os cabos, tudo, carregador, tudo, aí vai pra 5 quilos, entende? Então, Eu estava conversando com o Richard Oliveira, que fez um documentário sobre a Estrada Real, que está no YouTube, assim, e as pessoas ficam duvidando que ele faz tudo sozinho, né? Porque aí ele viaja com câmera, GoPro, drone, drone, cara. tripé, tem todas as coisas. Assim, aí ele leva uma régua para poder carregar todos os equipamentos. Eu disse, Jeff, é impossível caminhar leve, cara. Como é que eu caminho leve com, né, 3 câmeras, né? O drone, uma GoPro, mais uma câmera, né? E é isso, assim, né? Esse é o preço que se paga para poder ter um documentário de sucesso no YouTube. É o preço que se paga para poder ter fotos com umas qualidades como essas suas, assim, né? É outra coisa. Então, esse ano eu tava fazendo via alpina, cara. Eu tava com 18 quilos nas costas, né? E não tava levando meu tripé, hein? Tava com 18 quilos. E eu tinha abandonado o tripé, tinha dado para um amigo meu levar embora. Eu falei, não, eu vou fazer isso sem tripé. E acontece. Ano que vem eu volto para continuar a via alpina com 7,5 kg. Aham. Mas ainda com máquina fotográfica. Então, Ainda com a máquina. mas o que que acontece? Ano que vem eu devo fazer hut to hut. Então já, pô, já não vou precisar levar barraca, já não vou precisar levar saco de dormir, não vou precisar levar kit de cozinha, né, e É, comida, tudo. é. Então, isso já vai É. me aliviar O que é bastante. essencial para uma trilha você não vai levar, mas você vai levar o equipamento fotográfico. Não, Cara, barraca, saco de dormir, esse negócio não preciso levar, não. já, cara, isso aí, cara. Era isso que tava pesando na minha mochila, Jeff. Ai, meu Então, eu tô Deus. falando isso porque é possível fazer hut to hut lá, né? Não é toda trilha que a gente tem essa mordomia, né? Então, É, mas aí vai ser, com certeza vai ser outro mundo também, é que nem o Tour do Mont Blanc que eu tô fazendo hoje em dia, guiando, né? Você vai com é, 5 quilos, cara, é passeio, né? É um é. passeio de 9 horas, 10 horas de caminhada por dia, mas acaba virando Mas é passeio. passeio. É passeio. É. Você acabou de lançar, então, o Patagônia, está Isso. escrevendo o Via Alpina. Me conta sobre esse processo aí pô, eu aqui lancei o meu pelo Clube de Autores, que você falou que trabalhou, que fez coisas lá com eles. Já foi um parto poder publicar isso. É, como que é esse processo assim de edição, lançamento, venda, pré-venda? Como é que você trabalha o lançamento de seus livros? Cara, tudo acabou virando um pacote, cara, que
para mim é muito saudável, entende? Isso fisicamente e mentalmente, né? Que desde o momento que eu acabei de escolher a próxima companheira de trilha, que vai para Via Alpina, entende? Então, cara, só esse processo de você escolher a pessoa, cara, é legal demais isso. Você não conhece a pessoa. Pior que eu convidei a pessoa e eu não conhecia ela direito. Aí eu comecei a pesquisar sobre ela na internet e falei, caramba, ela faz tudo isso? Você vê depois se acontece alguma coisa, você sabe o motivo, né? Então eu gosto desse processo, desde descobrir uma pessoa que vai caminhar comigo, descobrir a trilha, depois você estudar sobre a trilha, fazer a trilha, e depois quando eu volto, né, normalmente eu demoro uns 15 dias para começar a escrever. E aí eu começo a escrever, eu levo normalmente 9 meses para o livro estar pronto para ir para a gráfica. Quer dizer, 9 meses o livro já está pronto para mim, já chega na gráfica. O que eu faço? É o que você falou no início, é muita pesquisa, né? Eu coloco o texto e vou pesquisando e vou escrevendo. Tem partes que é mais descritiva, né? Eu subi, desci, aconteceu tal coisa. Aí tem parte que é mais de reflexão. Aí eu gasto muito mais tempo, né? Às vezes é uma semana escrevendo 1 ou 2 parágrafos porque você quer encontrar a palavra certa. Mas então eu tenho 9 meses para mim. E outra, é 9 meses você ocupado, cabeça ocupada. Então você fica 24 horas. Então acontece alguma coisa, você fala, pô, por que eu não faço isso, né? Por que eu não incluo isso no livro? E aí depois, quando termina isso, eu passo para revisão. A revisão é 1 mês, a menina revisando, e ela me devolve. Quando ela me devolve, eu vou ler de novo o livro. Então eu já estou 1 mês sem ler o livro. Então eu já começo a enxergar a história um pouco diferente. Aí tem algumas alterações ainda, volto para a revisora para revisar a parte que eu alterei, e depois disso já é o PDF pronto. Ah, tá. Depois que está revisado, que faço a primeira revisão, eu passo para umas 3 pessoas que eu vou escolhendo para fazer a leitura do manuscrito, né? Então essas pessoas. Você passa para revisão já diagramado? Ah, não, Ou então, você passa Word? é o seguinte, hoje em dia, antes eu escrevia no Google Docs, tá? No Tour Blanc escrevi no Google Docs. Até o Rock Mountain, Rock Mountain tem uma história muito interessante, que um dia dá um podcast só do primeiro capítulo, eu escrevi no Google Docs. A partir acho que foi Everest, eu já escrevo direto no InDesign, que é o programa final já para você lançar livro, né? Então eu tenho até mais trabalho, porque eu escrevo tudo no InDesign, já está pronto para publicar, entre aspas, né? Só que eu tenho que fazer a revisão. Aí eu copio tudo, mando para a revisora faz o trabalho dela, me devolve, eu tenho que voltar a colocar tudo no InDesign, como se estivesse fazendo do zero. Mas por que isso para mim é bom? Porque como eu domino, né, o InDesign, quando eu vou escrever, o livro já está pronto. Então eu já estou vendo quanto está ficando, quantas páginas está dando. Hoje em dia, né, se você pegar a partir do Everest, né, mas vou pegar aqui para quem está vendo aí pelo vídeo, hoje em dia, todo o meu capítulo começa do lado esquerdo, na página par. Página. Porque Tá. o capítulo começa aqui, tem as informações da trilha, o quanto de desnível, e na página direita fica o mapa. Então todo capítulo que você pegar vai ser sempre assim. Então isso eu controlo. Eu estou escrevendo e falo, agora deu, beleza. Não, eu preciso escrever um pouco mais para completar a página para cair certinho. Então quer dizer, todas essas manias de louco, né? Que como eu controlo, como eu que escrevo e já estou fazendo isso na hora, eu controlo isso. Então eu já vou vendo. Quando passa 30% do livro, 40% do livro, eu já sei quantas páginas vai dar o livro, entende? Porque eu já tenho uma noção de quanto que vai render o livro. Então, quer dizer, são coisas bobas, né? Que isso o escritor não precisa disso, né? Normalmente o escritor escreve no Word, entrega lá para a gráfica, para gráfica ou para editora, né? A editora que vai fazer toda a editoração, né? Mas isso me ajuda a ter controle, ajudou a criar a parte dos mapas. A outra coisa que eu acabei criando foi aquele lance de você tá lendo o parágrafo, no final do parágrafo tem um número. E esse número indica que, sei lá, número 14. Você vai lá na foto número 14, é referente a esse parágrafo, entende? Então, o parágrafo linka com a foto, né? Porque eu lembro quando eu lia os livros do Amir Klink, você lia o livro, depois tinha as fotos no meio, né? Aí, só que você não sabia aquela foto era referente em que ponto. Às vezes não era ponto nenhum, ele não estava no texto, né?
Então o que eu acabei fazendo, todas as minhas fotos estão linkadas com um parágrafo, né? Então ela faz parte. Então a pessoa está lendo, imaginando, né? E se tiver um número embaixo, ela pode ir lá e complementar a imaginação dela com a foto, né? Então Legal, essa legal. foi uma Fica mais ideia. interativo, né? Isso. Fica bem mais interativo. E aí depois que volta da gráfica, antes de voltar da gráfica, você já começou a fazer pré-venda. Você Isso, faz. 1 ou 2 meses antes eu começo a fazer a pré-venda, porque a pré-venda me ajuda a pagar o livro, entende? Porque o livro hoje em dia é muito caro, entende? É É, 40, 50 mil para você fazer uma tiragem, e é muito é. dinheiro. Então, você tendo esse apoio, o Everest, ele se pagou na pré-venda, né? Porque o nome é muito forte, né? E a Patagônia não chegou a se pagar inteiro, mas já me ajudou muito, né? Então, a pré-venda me ajuda bastante. Não tem como eu lançar um livro sem pré-venda. Porque eu não tenho patrocínios para lançar livro, né? Eu tenho apoios para fazer a trilha, né? Que normalmente é com equipamento. Alguma empresa às vezes ajuda com dinheiro, mas hoje em dia é difícil isso. Mas aí na hora de, Uhum. de lançar o livro mesmo, aí é comigo mesmo, entende? E agora tem um problema, Jeff, que, que, Conta. que normalmente quem faz pelo Clube dos Autores não tem. Esse livro, o Tour du Mont Blanc e o livro da Kungsleden, né? O Tour du Mont Blanc eu tenho 4 livros hoje. E o Em Kungsleden estoque? Kungsleden deve ter uns 30 livros. Então eu tenho que mandar reimprimir os livros, né? E na verdade eu vou fazer uma nova edição, porque o Tour du Mont Blanc, como foi o primeiro livro, não tem esse lance do flap, né? Que o flap, Aham. para quem não conhece o flap, né, e tá só ouvindo a gente, né, tem uma forma fácil de explicar o que é um flap, né? Lembra quando lembra quando existia a revista Playboy e tinha o pôster que você abria assim? Viu como é fácil explicar as coisas? Fácil, todo mundo entendeu. São as páginas dobradas, são várias páginas dobradas que você vai abrindo assim, vira um pôster, né? Deixa eu abrir da Patagônia aqui, que é um flap duplo, né? Que aí parece mais com a Playboy, né? Que é dos dois lados ele abre, né? Então aqui tem o mapa, então você abre de um lado e abre do outro, Legal. né? Então você tem uma panorâmica aqui, né? Aí isso, Aham, o leitor acaba ganhando isso. Então é uma foto de 4 páginas. Então é fantástico isso. aham. E aí desse lado aqui é um mapa que eu ando fazendo, é uma artista australiana que faz para mim. E ela faz o desenho da trilha, que eu fiz de Torres del Paine, que você conhece muito bem. Você fez essa trilha, Legal. você passou um perrenguinho lá com o vento lá também, que eu sei. Passei. E aí do outro Ventinho lado, leve. Lentinho Patagônia. Aí do outro lado ainda tem um outro pôster de três páginas, né? Então você fica com um pôster de 4 páginas e outro de 3, e ainda tem esse mapa de 2 páginas. Então é Legal essa a ideia. demais. E a ideia é o seguinte, né? Quando eu fui fazer, eu tive essa ideia de fazer o flap por causa do pôster, né? E eu falei assim, cara, não dá pra colocar uma foto normal, né? E senão o miolo, aquela parte do meio do livro, vai comer o texto, né? Então não vai ficar legal se eu fizesse como essa foto aqui, né? Que é dupla, né? Como é um mapa, vai ter informação aqui no meio e aí ia comer, né? Aham, Eu falei, cara, como que eu aham. faço isso, né? Meu irmão que deu a ideia do flap, né? Não sei se meu irmão via mais Playboy do que Ele, eu, ele mas lembrou da Playboy. Ele que comprava Playboy. não, a gente nunca comprou, a gente ganhava, pegava. Aí é o seguinte, e quando eu mandei a artista fazer, como ela me apresentou o primeiro trabalho? A parte do meio sem nada. Ela deu um vão, sabe? Aham, Ela deu um espaço. Aí, o que ela achou? aham. Ela achou que iria fazer isso, ia colocar aqui. Aí eu expliquei pra ela, não, não, eu vou fazer um flap. Aí ela faz a arte sem esse vão no meio, Inteira, né? sem, Então, sem o o, corte. o flap também acaba deixando o livro mais caro, mas, cara, eu adoro, cara. Então, o Kungsleden e o Tour du Mont Blanc não tem flap porque a ideia veio depois, né? Então agora eu Tá. vou ter que, esse ano, acho que eu consigo ainda, mandar fazer a reimpressão dos Aí dois, aí está. eu vou acabar incluindo o flap. Que legal. Que legal, legal demais. Bons toques aí do mercado editorial.
Ah, e tem uma outra Eu- coisa, né? É o que eu falei, né? Eu que fico editando o livro, né? Aí você pega o livro das Rock Mountains, aí tem a última página aqui, que é todos os livros terminam assim, né? Na última página. A última página de um livro, ele fala sobre qual gráfica que você usou e qual papel que você usou, né? Até a fonte de letra, né? Aí eu falei, cara, isso. eu tô perdendo uma página inteira de uma informação técnica, cara. Já tem a terceira ou é a quarta página aqui, que já tem essas informações técnicas, né? Eu falei, pô, por que eu não coloco essa informação técnica lá naquela página própria para isso e eu ganho uma página em branco, né? E outra, aí eu termino o livro um pouquinho mais animado, né? Então agora todos os meus livros, eles terminam com a última página assim, ó, com, com alguma Tá, arte, com algum desenho que vai refletir, que tem a ver com a história, né? com a história. Então agora sempre a última Legal página dos demais. livros é alguma arte relacionada com a história do livro. E você vai dando a sua cara, assim, né, pro livro, vai criando uma série mesmo, assim, que um livro acaba se comunicando com o outro, né? Sabe por que isso, Seja Jeff? nas... Eu não sei se você gosta, né? Mas eu sempre gostei muito das histórias da Antártida, né? Da conquista, daquela corrida que foi para a conquista da Antártica e depois a travessia da Antártica. E quando eu li esses livros, né, foram vários, sei lá, foram 5 livros que eu li sobre essa época. Eu tava lendo assim, daqui a pouco ele falava do Scott, daqui a pouco o cara falava do Shackleton num livro. Parecia que os livros se conversavam, né? Eu falei, cara, que legal isso, né? Parece quase que uma continuação, né? Eu falei, cara. E quando eu lancei meus livros, né? Eu tenho um amigo, né? O Israel Koifman, ele falou assim, Elias, você não vai fazer série, não, né? Com o livro, né? Eu falei, cara, o personagem principal é o mesmo. O escritor é o mesmo. Não é série, mas, cara, é um ano em sequência do outro, né? Mas não chega a ser série, mas tem alguns livros que conversam com o outro, né? Isso acaba acontecendo. E eu acho legal isso, acaba atiçando a curiosidade do leitor falar, pô, deixa eu ver essa história melhor então, vai. E acaba que tem uma unidade, assim, né? Essas capas seguem uma mesma linha editorial e tal, né? Todas as capas têm você de costa ali caminhando e tal, então tem isso. Então, eu tinha lançado até um texto sobre isso, né? Por que de costa, né? Porque eu acho que de costa, o leitor, né, quando pega o livro, ele se vê, né? Porque como não tem um rosto, né? Pode ser ele, né, que tá caminhando ali. Então, e outra, eu tô indo ainda. Então vai, eu tenho Tour de Mont Blanc, eu de costa, tá aqui. Aí depois veio Kungsleden, eu de costa, aqui. Aí depois veio Rock Mountains, eu de costa. Aí depois lancei Everest e eu não tinha uma foto legal eu de costas, e nem de frente, nem, não tinha uma foto de capa, que a gente costuma chamar foto de capa. Aí eu lancei da montanha. Aí veio o livro da Patagônia. Eu tô voltando. O que aconteceu? Eu fui, eu fui, agora eu tô. Foi, subiu o Everest e Eu, voltou. eu bati na montanha, agora tô voltando, agora de frente. Agora a próxima, vou te dar uma sugestão. A próxima você faz assim, ó. Pelado? Cara, eu não, acho que eu não tenho muito culhão pra isso, não. A próxima faz peladão na frente da capa do livro. Muito bom, cara. Boa, boa, boa. Eu tava lá na Via Alpina, né? Eu tava fazendo Via Alpina, assim, aí eu cheguei no hotelzinho. A gente acampou alguns dias, depois teve um dia que ficou no hotelzinho, né? Aí teve internet. Aí eu fuçando assim, daqui a pouco eu vejo a capa do seu livro e falei, porra, o Jeff lançou livro pelado na capa, não é possível isso, cara. Mas ficou É muito bom, isso, cara. A é ideia foi boa. isso. A ideia foi boa. Elias, estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo. Eu ia te perguntar sobre qual o seu próximo destino, mas acho que você já falou, né? Via Alpina. Tá, então eu falo. Mas aí você também tem que falar. Eu tenho o próximo destino. Eu tenho o próximo destino que é a Via Alpina, porque eu tenho que voltar para terminar a trilha, né? Mas eu já tenho o próximo também. Você é assim, Jeff? Ah, é? Olha só. Não Quer consigo dizer, pensar tão longe, não. não?
Mas você Eu tem. tenho uma lista com 15 Tá, desejos, isso, assim. isso. Vários que eu quero fazer, mas não, vou fazer esse, depois vou fazer esse. Não, mudo de uma hora para outra. Tá, tá. Mas você tem uma pendência aí, não tem? Eu tenho uma pendência que eu vou pagar em breve. Vai pagar ano que Uhum. vem? Ano que vem? Talvez ano que vem, vamos ver. É uma pendência, né? Que, tipo assim, quem não sabe, né? Que acaba sendo quase que uma obrigação, Jeff. Você fez. É que nos Estados Unidos tem três trilhas de longa distância muito É, famosas, né? Você fez duas. Acaba sendo uma, uma obrigação, é por vontade, o que que é? eu acho que tem muito uma vontade, porque falam que é das mais bonitas das três, né? A Continental Assim, Divide Trail. a Continental Divide Trail. É, é a mais longa das três, o que aí vem outra vontade de falar assim, putz, tenho que andar 800 quilômetros a mais do que eu andei na última. Então são 5.000 quilômetros aí de É muita caminhada, coisa. é muita coisa. É, e tem um pouco dessa obrigação, tipo, "Pô, cara, eu fiz duas, né? Por que que eu não vou fazer a outra? Se você tivesse Tem no feito só fundo uma, até assim, que ia, né, Jeff? Se você tivesse feito só uma, fiz só, parece outra, beleza. Mas a Continental eu iria fazer em 21, né? Tava tudo isso, certo para fazer em exatamente. 21. Eu lembro disso. Já tava tudo acertado, assim. Eu Uhum. tava com passagem comprada. E aí vem pandemia. E aí, pronto, adia planos. 21 era 21 era. É, e aí adia planos. Então, assim, era um plano antigo que eu quero que eu quero fazer, né? Uhum. É, Mas mas o com bom é uma que você outra não. visão hoje em dia, eu acho. Ah, com certeza, né? Sempre, né? Vai Né? ser. Se você não fez naquela época, fizer um ano depois, já vai ser diferente, né? É, Mas o é. bom é que você não perdeu, né? A trilha, né? O que estava planejado. Porque é uma coisa que ela tá sempre ali, né? Ah, Então, isso que é a vantagem de se caminhar, né? Tá é, sempre lá. é. Qualquer lugar que você queira ir, tá Então, sempre. comigo aconteceu com a pandemia, eu tinha uma passagem comprada, eu ia para Irlanda, ia para o casamento do meu sobrinho. O livro ia começar dentro de um castelo, no casamento. O primeiro capítulo ia começar dentro do castelo, no casamento. E eu adoro isso, porque eu gosto que uma das coisas que eu acho mais fascinantes em filme, em livro, como começa, entende? Tipo assim, como que o cara teve essa ideia? Oh, esse daqui seu, você já começa É, contando o perrengue do seu é, passaporte, né? Então, cara, eu acho é, fascinante isso. Como o cara vai começar um livro, né? E eu adoro, tipo assim, cutucar o leitor. Tipo assim, fazer o leitor pensar e falar, pô, mas que o cara tá. Que o Elias tá fazendo dentro de um casamento, dentro de um castelo, né? Tipo assim, o que tem a ver com a trilha, né? Mas o que acontece? Eu ia para o casamento do meu sobrinho, que ia ser lá na Irlanda, ia ser ainda naquela região que teve o filme lá, acho que Eu Te Amo, não sei o que tem. Eu falei, cara, vai ser fantástico. E no outro dia a gente já ia pegar o avião e ia pra trilha. Então, quer dizer, já ia emendar. Só acontece, aí veio a pandemia, o casamento foi adiado, foi para dezembro. Dezembro não daria para fazer a trilha por causa das condições de neve e tudo. E aí né? acabou. Quer dizer, até hoje eu não escrevi esse livro, entende? Dessa trilha. Uhum. Então, quer Vai dizer, escrever? Tem. Quer dizer, o seu sobrinho não vai. Espero que ele não case de novo, não, mas. Espero que o casamento esteja bem. Mas. tá bem, tá bem, tá bem. Mas, assim, a trilha em si A trilha continua vontade de continua. fazer? Então, mas a trilha continua, mas, cara, ela pode até entrar num livro, mas ela vai ser a parte final, tipo, um além, sabe, um pouco mais. Eu costumo às vezes fazer isso, né? Eu fiz a Kungsleden, né? Quando eu terminei a Kungsleden, tem um outro capítulo final que eu fui pra Noruega, né? Então, talvez aconteça isso de eu fazer alguma trilha e pegar essa que eu iria fazer um livro inteiro, fazer só, sei lá, um, dois capítulos dela. Então, talvez entre. Mas é interessante isso, né? É uma trilha que era para ter virado um livro e por causa da pandemia vai acabar não virando. Lógico que eu poderia montar um projeto para fazer isso, mas sei lá, não sei se passou o tempo, se passou a história do jeito que eu tinha imaginado, né? Que o casamento ia ficar legal, É. mas acontece.
Vamos voltar lá no início da conversa que você perguntou se você era um caminhante de longa distância. Qual que é a distância dessas trilhas suas Tá, tá, que legal. você faz? Ó, é, Patagônia, eu acho que eu caminhei uns. Putz, agora eu não lembro, acho que uns 350 quilômetros, juntando tudo, ou mais, acho que quase 400 quilômetros, acho que por aí. Juntando, porque acontece, né? Todos os livros, né? Eu acho isso fascinante, do jeito que é a PCT, a Appalachian Trail, né? Eu adoro isso, uma trilha que você entra numa ponta e sai na outra, né? Que é o Trek do Everest, dá acho que 65 quilômetros, algo, ou 170 quilômetros, algo assim. 165 quilômetros. As Rock Mountains era uma trilha de 1.100 quilômetros. Eu acabei pulando partes, devo ter caminhado uns 650 para 700 quilômetros. A Kungsleden é uma trilha de travessia, né? 450 quilômetros. E o Tour du Mont Blanc é uma trilha de 170 quilômetros, que é um circuito, né? Você dá uma volta e volta no mesmo ponto, né? Então, é isso. Somando tudo, Jeff, somando os 5 livros que eu lancei, dá 2.000 quilômetros mais ou menos. Não chega a ser uma trilha que você faz. Você é mais escritor que o caminhante, Elias? Cara, Você você caminha conseguiu para escrever. extrair, você conseguiu extrair aí quantas páginas tem em cada livro desse seu? 300, 300? 300 páginas. 300 páginas vezes 5, 1.500. 1.500 páginas, dá uma página por quilômetro. Então, cara. Quer dizer, começa que, tipo assim, pô, eu gostaria de fazer uma PCT? Pô, até gostaria, mas são 5 meses para mim. Eu ficar 5 meses fora é muita coisa, entende? Você ia perder E, tempo escrevendo o livro, editando ou, o livro. Não ia? ou será que eu escrevo 5 livros? Sabe uma Você coisa? escreveu um livro por estado, pelo menos. PCT Califórnia, Isso, PCT isso. Oregon, PCT Washington. Então, talvez se eu fosse fazer a PCT um dia, eu acho que foi dica que você deu e outras pessoas que fizeram a trilha deram, fazer Washington. O pessoal gosta muito de Washington. E não sei se é a parte mais bonita ou não, mas o que acontece? Para mim, para eu escrever um livro, eu tenho que caminhar pelo menos uns entre 25 a 30 dias. A maioria dos meus livros tem 27 capítulos. Eu sei que caminhando em torno de 25 a 30 dias, eu sei que eu consigo escrever um livro de 300 páginas, entende? Então, e meus livros são no formato de diário, né? Então eu conto como foi todo dia. Então, eu fico imaginando fazer uma trilha igual a PCT e 5 meses e eu falar, caramba, eu agora vai ter uns par de dias que vai ter que cair fora, né? Então, eu fico imaginando É, isso como, né? E todo dia tem alguma coisa interessante, né? eu tô revisando o meu da PCT e tô nesse dilema. Então, cara, eu fico imaginando. Como não deixar o livro com 500 páginas, né? Porque se deixar, cara, eu tô nessa fase. Ô Elias, para terminar aqui, uma última pergunta. Caminhando tudo se resolve? Cara, ó, tudo não, né? Não, mas um bocado sim, cara. Pô, ó, é bom fisicamente, mentalmente, então, psicologicamente é uma maravilha, né? E pra mim, que é um trabalho, né? Então resolve bastante coisa. Mas não, não, né? Não tem nenhum esporte que seja completo, que resolva todos os seus problemas da vida. Muita coisa você vai ter que fazer por si mesmo e aí na sua casa, né? Mas já é um bom caminho, é o que eu sempre falo, pessoal. Se você quer caminhar uma trilha longa distância, vai, experimenta, né? Começa devagar, né? Começa com 5 km, 10 km, vai aumentando, depois faz uma trilha de 50, de 100, 200, vai aumentando aos poucos, né? E, ou então, você não gosta de acampar, né? Porque eu tô levando grupos agora, né? E o pessoal faz a trilha todo dia, tem um refúgio, né? Mesmo assim, o pessoal reclama, fala, pô, mas esse refúgio não tava legal, né? Eu falei, cara. Ou o pessoal reclama assim, pô, mas não tinha ovo no café da manhã? O que
acontece? Muito Pessoas bom. como você, o pessoal que acampa e já passou todos os perrengues, né? Quando você chega num refúgio, você, cara, você tá no céu, né? Não É, importa como que é o refúgio, você tá no céu. Você tem aquele abrigo, aquele banho quente, aquela comida, então. Agora, você não gosta disso aí, de acampar ou de ficar em refúgios, mais ou menos, né? Faz caminhadas, né? Faz aí na sua cidade, né? Na sua praça que tem perto da sua casa. Mas o principal é manter o corpo ativo e principalmente a mente ativa, né? Elias, obrigado pela conversa, obrigado pelo papo. Prazer ter você aqui comigo. Se você quiser deixar algum recado final aí para os ouvintes. Legal, ó. Quem quiser comprar meus livros, é só entrar lá no extremos.com.br. E quem quiser comprar esse livro, Ó, isso aí é só no Distância Longa, @Distância Longa no Instagram, só mandar uma mensagem. é isso daí. Muito Beleza. obrigado, Jeff. Obrigadíssimo. Semana que vem a gente tá de volta. Obrigado, até Valeu. mais. Obrigado. Feliz Natal. Tchau. Tchau. Feliz Natal, muito bom.